Fala aí, torcedor do Palmeiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Seguimos com mais um vídeo com as últimas informações do mercado da bola do Palmeiras. Palmeiras que venceu ontem o Santos por 1 a 0. Galera, bora ver tudo sobre esse jogo e também sobre as contratações que podem chegar no Palmeiras. Palmeiras ainda querendo Nino, Thiago Almada, John Arias avançou. Que história é essa? Bora ver tudo nesse vídeo. Já deixa aqui nos comentários se você aprova a chegada do colombiano John Arias, do argentino Almada, do brasileiro Nino. Comenta aqui sua opinião sem mais enrolações. Bora pro vídeo, galera. Então, simbora, o ano esquentando, já tivemos o primeiro clássico e deu o Verdão na parada. A Gabi Ribeiro tava lá em Barueri tomando uma chuva. Barueri é longe, rapaz, e ela vai mostrar pra gente como foi a história desse jogo, então se liga aí. Jogo em Barueri, chuva. Tava todo mundo ansioso, esperando. É um novo recomeço, vai ser um bom ano. Vale ou não vale? Vale tudo. Deu uma olhada na escalação? Vai o Messi. Ó, no primeiro jogo, o Abel tinha colocado os moleques pra jogar. Certo. Hoje vem os homens. Mesclou um pouco de juventude com experiência, eu acho que vai dar jogo hoje. Não é fácil estar num clube com a exigência do Palmeiras e ter que apostar em jovens e lutar por títulos. Muito contente com o desempenho deles, a personalidade deles e também com o desempenho dos jogadores mais experientes. Mas tem Gabigol, hein? Droga, ele é carrasco, né? Infelizmente. Mas hoje não. O Neymar vem? Não vem. Então a gente ganha. Quando saiu a escalação do Palmeiras, deu pra ver que clássico importa muito mesmo em ritmo de pré-temporada, porque o Abel colocou em campo quase todo o time titular. E o Santos também, mas ainda sem o Neymar e a principal contratação da temporada, que estava no banco de reservas. O Palmeiras foi o time contra quem o Gabigol mais marcou na carreira até aqui. Foram 14 gols. Dessa vez, ele entrou só no segundo tempo. Até arriscou. Mas nesse primeiro clássico de volta ao Santos, não teve nada de carrasco. É a administração de minutagem, é um jogador importante. Estamos conhecendo a ele está conhecendo também o cargas de treinamento de comissão técnica, então temos jogos muito seguidos, então eu quero a Gabigol em todas as partidas disponível. O gol que decidiu o jogo foi do Palmeiras ainda no primeiro tempo. Vacilo do meio-campo rival e uma jogadaça da dupla Flaco e Alan. Do Palmeiras! Garoto Alan abre o placar do jogo! É muito importante começar a temporada marcando gol, principalmente em clássico. Fico muito feliz agora é seguir trabalhando para melhorando cada vez mais. Hoje vai ter uma despedida aí, não sei se você tá sabendo. O Everton? Tá com um cara que vai sentir saudade. Sim, tô triste. Eu acho que pra carreira dele é importante que ele jogue. Ele tem uma história muito bonita no Palmeiras. O Everton tá indo embora, e aí? E a gente chora. O goleiro Everton vai pro Grêmio e foi homenageado antes do jogo com todas as 12 taças que ganhou no Palmeiras. E vários troféus aí que foram conquistados com base em sacrifício. Goleiro mais vitorioso da história do Palmeiras. Feliz por ele, triste por ver partir um jogador, uma relação também muito boa com a família, filhos que nasceram, que eu vi crescer, pelo menos os dois mais novos, mas é assim mesmo, a vida continua e não espera por ninguém, portanto vamos vivê-la com a máxima intensidade e desejo-lhe as maiores felicidades para o futuro, menos quando jogar contra o Palmeiras. Fiquei muito triste. Meu melhor goleiro, Everton. Eu sempre te amei e sempre vou te amar. Fofinho demais. Trazer aqui outros destaques que aconteceram nessa partida, mostrar pra vocês aqui. Primeiro, Brasão paredão, né? O Brasão continua salvando o Santos, porque poderia ter sido mais. Se liga nessas defesas que ele fez aí. Olha só essa defesa na cabeçada do Flaco Lopes ali, uma defesa quase que de handball. E aí agora essa no pé do Luigi ali, fez o X e defendeu. Então poderia ter sido 3 a 0 pro Palmeiras ali, mas o Brasão segue fechando. E vamos dar destaque pros moleques da base do Palmeiras, ó. Vamos começar a mostrar pra vocês aí as entradas, né? Olha aqui, os moleques da base. Pode colocar os lances deles aí, né? Porque o Andrés Pereira machucou o ombro muito cedo ali na partida e o Luiz Pacheco entrou ali, né? O Larson entrou no lugar do Andrés Pereira e o Luiz Pacheco jogou também ali, fez uma bela de uma partida. Inclusive, na coletiva, o Abel falou sobre o Luiz e a gente vai ouvir agora na sequência, então se liga aí. Se contratar outro volante, este Luiz, que vocês viram hoje a jogar muito bem, vai ficar fechado o lugar para ele, um jogador com muito potencial que nos pode render no presente e no futuro.
Só que as coisas não são assim que funcionam no nosso Palmeiras. É perceber que os jogadores que temos e não vamos tapar lugares a jogadores que nós acreditamos que no futuro possam render não só desportivamente como financeiramente. Tá aí, o Abel confiando no potencial da base. E olha o que a gente vai fazer no Globo Esporte esse ano. Ano passado, o Corinthians foi o rei dos clássicos. Foi o time dos 4 grandes que mais venceram, né, na temporada. A gente vai fazer um ranking, vai fazer um campeonato aqui para no final do ano falar quem vai ser o paulista rei dos clássicos. Então o Palmeiras sai na frente aqui com 3 pontos. Corinthians e São Paulo empatado porque ainda não jogaram nenhum clássico. E o Santos, como perdeu, tá aqui em último. Primeiro vamos falar de Thiago Almada, jogador que passou pelo Botafogo, multicampeão pelo Botafogo, mas tem um futuro incerto no Atlético de Madrid. Como está essa negociação do Palmeiras pelo Thiago Almada? Existe uma negociação? Em que pé está esse interesse? Não, existe negociação, existe conversa. Em relação ao Almada, existe. Claro que existe. Existe o interesse do Palmeiras. Existe um interesse oficial do Palmeiras na questão do Almada. E assim, voltando um pouco na linha do tempo dessa negociação do Thiago Almada, o Palmeiras enxerga o Almada como uma oportunidade de mercado. É um jogador que de repente não tá jogando como titular, de repente é um jogador que está ali, às vezes fica no banco, às vezes entra e tal. Será que ele toparia voltar? Será que seria viável uma contratação? E o que o Palmeiras está trabalhando nessa questão do Thiago Almada é muito um valor próximo de 20 milhões de euros por 50%. Então o Palmeiras não vai comprar a totalidade? Porque ele é 50 do Botafogo, 50 do Atlético de Madrid. Sim. Então o papo do Palmeiras é com o Atlético de Madrid, que tem o contrato em vigência com ele. E esses 50%. Então, assim, o Palmeiras, obviamente, sabe da dificuldade e tem ali a informação de que o Thiago Almada não está convicto de voltar ao futebol sul-americano neste momento. Então, assim, a gente já tinha falado isso aqui. Eu e o Bruno Andrade escrevemos isso na ESPN Brasil, no nosso site, falamos aqui no Fala Fonte, mas assim, muita gente estava falando, avançando, conversa avançada com o Almada, olha, tá avançando ali e tal, e a gente sempre respeitou a apuração de todo mundo. Só que assim, a informação que a gente tem é que o Palmeiras não tem uma resposta concreta e convicta de uma abertura de negociação do Almada com o Palmeiras para um retorno no futebol sul-americano. E diante disso, não dá para dizer, e o Palmeiras só vai... Gente, eu estou aqui repetindo quase todos os dias a mesma informação. O Palmeiras só vai mandar a oferta oficial pro clube, pro Atlético de Madrid, seja pro Wolverhampton, no caso do John Arias, quando sentir que o negócio vai sair. E o Palmeiras não tem essa certeza ou essa convicção, essa resposta de alguém de que o negócio vai sair. O Palmeiras tem um interesse público, o Palmeiras tem um interesse oficial no Almada, mas ainda não caminhou. E o começo da resposta do Abel foi perguntado: Abel, você prefere o Arias ou o Almada? Que são dois caras que estão aí na mente de palmeirenses que poderiam ser contratados, e o Abel não quis responder e falou sobre outras coisas. Quem fala mais a verdade nessas frases aí, o Abel ou o Vojvoda? Assim, meu caro Yamin. Considerando, Tironi, que é lapidar a frase, né? A pergunta é boa, mas vai ficar sem resposta. Eu acho um jeito muito bom de se comunicar. É uma frase lapidar do Abel, eu acho que me parece mais coerente. Eu acho que a leitura do momento do Santos, do jogo, a leitura do Vojvoda é mais sincera, estava mais disposto a conversar com o seu torcedor, com a imprensa ali. Eu acho que o Abel continua fazendo uma coisa que a gente já está muito acostumado, é o que costuma acontecer entre técnicos e imprensa, né? Senta na frente da imprensa e ele tenta falar da narrativa que ele quer empregar, que ele levantar algum outro tipo de discussão, ao invés de falar do jogo e do que perguntam para ele. Que é isso, você me pergunta uma coisa, eu respondo o que você está me perguntando. O Abel não tem feito isso. Agora, Tironi, eu tenho uma opinião que provavelmente é um olhar minoritário. Eu sou minoria nessa. A pergunta que fizeram para o Abel, se ele prefere o Arias, sabe quem eu prefiro? Eu prefiro o Alan. Que é o cara que fez o gol. Porque se é para vender o Alan para trazer um desses, eu prefiro ficar com o Alan, por alguns motivos. O principal deles, o principal problema do Palmeiras é condução. O único jogador que está iluminado hoje,
que tudo dá certo dentro do Palmeiras, é o Alan. Já há algum tempo, né? Já há algum tempo. O que ele faz dá certo. A dupla de ataque está em um grande momento também. Eu acho que o Vitor Roque não está iluminado. Ele é bom mesmo. E o Flaco Lopes está muito bem, mas eu acho que iluminado hoje é o Alan e é um cara que resolve problemas que talvez o Arias, se vier, não resolva, porque o Arias joga no... O Arias é mais meia, é mais atacante que meia. O Alan é mais meia que atacante e é o que o Palmeiras precisa hoje mais do que o Arias. Se fosse me dada a chance de escolher. Bom, muito bem, recorde absoluto de elogios aqui ao nosso convidado. Todo mundo aqui falando, pô, o Yamin é demais. Leandro Yamin craque, diz aqui o Pedro Notti. De fato, às vezes eu fico brincando aqui, às vezes que desce a ripa na gente, a gente fala que é ao contrário, mas nesse caso não é, não. Dá uma editada. Nesse caso não é, não. A galera tá mandando ver no elogio para você. Aqui, ó. Obrigado. Que você é um cara sensacional e por aí vai. Muito bem. Gostou da resposta, Arnaldo? Nenhum nem outro. Eu gosto mesmo do Alan. Mas o Abel. Eu também gosto. Mas o Abel ele já se colocou no papel do underdog. Não, porque os outros contratam, a gente não é assim. Eu acho, na verdade, sim, vamos lá chegar nessa comparação que ele faz aos outros, né? Cada vez mais eu entendo que Flamengo e Palmeiras, na formação dos seus elencos, se pareçam. E agora tem um terceiro pretendente, o Cruzeiro, que também se parece de alguma forma desse ano. E qual é a máxima para esses times que têm muito poder aquisitivo nesse momento? Sim, ter juventude, vitalidade, como o futebol atual presume, mas ao mesmo tempo se cercar de jogadores já experimentados, capazes e prontos, como dizem outros. Então, eu acho que o Palmeiras começa a mudar um pouco essa política desde aquela janela lá de trás com o Maurício e Felipe Anderson. Começa a trazer jogadores já... O Felipe Anderson, não preciso nem falar, né, com a carreira toda na Europa, e o Maurício, que era um titular do Internacional. E a cada janela ele traz mais jogadores prontos, a ponto de contratar o capitão do Botafogo, Marlon Freitas, de mais de 30 anos. O Flamengo, o ano passado, ganhou tudo, mas já fez o diagnóstico que o time era velho demais, certo? Para aguentar a temporada, a média de idade. E agora ele tenta se reforçar com jogadores mais jovens, com muita qualidade, prontos, mas com mais energia. Como é o caso do Vitão, zagueiro do Inter, a tentativa do Paquetá, é um cara de 28 anos que tem uma saúde maluca. Então, a ideia não difere muito. O que eu acho que difere de todos, sobretudo o Cruzeiro, que acaba de contratar não só jogadores, mas um técnico novo, né, o Tite. O Felipe Luiz tem 1 ano e pouco de trabalho. É o fato do técnico Palmeiras ser o mesmo há 5 anos. E a gente já se acostumou ao discurso dele, às estratégias dele para o campeonato estadual. E acho que a estratégia dele para o campeonato estadual vem sendo a mesma e vem tendo sucesso praticamente todos os anos. É meio que uma extensão da pré-temporada com revezamento de jogadores, como aconteceu ontem. Ontem foi mais titular o Palmeiras do que contra a Portuguesa. E assim ele vai levando a fase de classificação e quase sempre termina em primeiro. Não terminou em primeiro ano passado, perdeu o título para o Corinthians também porque não decidiu em casa. Né? Foi um problema, mas normalmente o Palmeiras termina em primeiro lugar. Acho que aí, só para finalizar a minha conclusão sobre a primeira entrevista pós-clássico do Abel, levando em consideração que a Portuguesa e Palmeiras, hoje muita gente não considera mais clássico, para os que consideram o segundo clássico que o Palmeiras faz nesse campeonato diferente, quando ele fala que só ele, dos clubes poderosos do país, aproveita garotos da base, eu acho que é uma verdade relativa. Claro que é. E mais, o mérito disso não é só dele. O mérito do Palmeiras ter tantos jogadores jovens muito bons como o Alan é do Palmeiras como um todo, da estrutura do Palmeiras. Precede a chegada do Abel. A revolução que o Palmeiras proporcionou nas categorias de base, inclusive contrata... Porque o Palmeiras na base, ele é o Flamengo no profissional. É ele quem contrata por uma quantia que nenhum clube paga jogadores prontos mais jovens, como o Estevão, como outros. Né? Ele tira de outros times. Esse jogador, o Larson, é excelente. Ele estava no Goiás,
O Palmeiras foi lá Eu jogado até no profissional já do Goiás. Vai lá e contrata o Larson, por exemplo, né? E eu acho que o mérito dessa revolução na base é de muita gente, como o do Sampaio, que é o coordenador da base do Palmeiras. Em 2020 o Palmeiras é campeão paulista com Danilo, já tinha lá os meninos, antes dele chegar com o Luxemburgo ainda. Exato, com a identificação que o Luxemburgo fez, que aliás foi talvez o que tenha lançado mais jogadores da base por necessidade na época e tudo mais. E aí, é claro que o técnico, não estou tirando o mérito do Abel no aproveitamento desses garotos. No final das contas, quem coloca o cara no time profissional e tal, mesmo que ele em alguns momentos, de acordo com a análise do torcedor do Palmeiras, tenha demorado um pouco a efetivar o Endrick, efetivar o Estevão, enfim, colocar o Alan como titular. Pô, o cara é titular do time, é um dos melhores jogadores do time, como disse o amigo. Lembra os 3 meninos que todo mundo queria ver jogar? Luiz Guilherme, Kevin e o... Tem o John também, né? Mas lembra? Não era o John. Aí ele pôs contra o Boca 2 minutos, e aí a torcida do Boca na rede social, ainda bem, entrou Garrincha, Pelé e tal, e só que o treinador demorou para colocar, porque o Palmeiras fez um volume e tal, e ele aí, não punha os caras. Eu acho que ele tem os motivos dele, ele tá treinando todos os dias os caras, tá vendo a evolução do garoto, o deslumbramento do garoto, aquela mudança que tem. Isso tudo eu acho que é compreensível, mas não é só mérito dele. Quando o Palmeiras vende o Endrick para fora, quando ele vende o Estevão, é do Palmeiras como um todo. E acho que dessa vez o discurso underdog não cola, como não colava em 2025, como já não colava na segunda janela de 2024. O Palmeiras no ano passado foi quem mais investiu. E assim, acho que quando ele fala também nessa entrevista que nós só analisamos futebol pelo resultado, para quem vence, e o Palmeiras foi segundo, não ganhou ano passado, normalmente era o discurso dele quando ele ganhava. Eu sou o cara que mais venceu taças. Ele falou, o Everton é o goleiro que mais conquistou taças. Então, as coisas estão meio conectadas. Bons trabalhos, troféus. E não precisa ter esse discurso e eu acho que revela um pouco da pressão que está vivendo o Abel por 2 temporadas sem grandes taças. Galera, seguimos com as informações do Palmeiras aqui, né? Pessoal, o Palmeiras que ontem venceu o Santos por 1-0, perdão. Primeiro clássico vencido na temporada. Bom jogo, um belo gol aí do Palmeiras, uma jogada bem trabalhada ali, né? Em um contra-ataque, o Alan tocou pro Flaco Lopes saiu na cara do gol, tocou de volta pro Alan. Alan fez o gol da vitória aos exatos 40 minutos do primeiro tempo. E galera, Palmeiras também com informações muito sobre saída, sobre chegada no elenco aí, né? A saída é que pode ser do Alan. O Napoli aumentou a oferta, né? E agora sinaliza com quase 200 milhões de euros, ou seja, de reais. Era 30 milhões de euros, agora eles estão oferecendo 35 milhões. E eu não sei não, hein? Eu acho que o Palmeiras vai bater o martelo e vai manter ele, hein? O Alan que vem fazendo bons jogos aí, né? Um momento brilhante. E eu acho que o Palmeiras vai esperar ele valorizar mais um pouco para depois vender. E a chegada, né, galera, é sobre aí o John Arias. Passou aí no programa Fala a Fonte, né? Que o John Arias está na mira do Palmeiras. O Thiago Almada agora um pouco distante, mas ainda está sendo visto aí no radar do Palmeiras. Tem informação também sobre Nino. Palmeiras, será que agora vai de vez na contratação? O zagueirão aí, que já passou pelo Fluminense, atualmente está no Zenit. Tá sendo repercutido direto aí no Palmeiras, né? Aqui fala, e o zagueiro? Palmeiras mantém Nino como plano A. Então vamos ver, né? Cara muito bom de bola, eu acho que agregaria bastante ao Palmeiras. Comenta aqui se você aprova essas boas contratações, John Arias, Nino e também do Almada, já estava esquecendo. Comenta aqui o que você achou também dessa vitória contra o Santos. Sem mais enrolações, eu fico por aqui e até o próximo vídeo, galera.